Há 100 anos, a imposição que virou história. No Rio de 1904, a população indignada incendiou casas, 30 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. O motivo da revolta? A primeira vacinação obrigatória do país. Aos poucos, mas foi muito devagar, os cariocas foram perdendo medo e acabaram apoiando a iniciativa. Oswaldo Cruz, o médico responsável pela novidade da época, virou sinônimo de pesquisa. E o Brasil de hoje, uma referência mundial na produção de vacinas. Em meio à arquitetura irregular das favelas, a imponência do castelo chama atenção. Desde 1900, a construção em estilo neomourístico abriga uma fundação de pesquisas, à época chamada de Instituto Soroterápico, nome rebatizado anos depois para a Fundação Oswaldo Cruz. Hoje, 280 pessoas trabalham aqui. A Fiocruz fabrica 5 tipos diferentes de vacinas, o que corresponde a 60% da produção nacional. Contra a febre amarela, por exemplo, a Fundação ocupa o primeiro lugar no ranking mundial. Também é a Fiocruz quem fabrica 7 dos 12 medicamentos usados no coquetel do vírus da AIDS, o que beneficia 100 mil pacientes. Atualmente, a Fiocruz é referência no desenvolvimento e na produção de vacinas, fato intimamente relacionado ao pioneirismo do segundo diretor do Instituto, o médico Oswaldo Cruz. Uma sala da Fundação é reservada à memória do sanitarista. Móveis antigos, equipamentos e remédios da época podem ser vistos pelo público em visitas guiadas. Mas nem sempre a vida de pesquisas agradou a população. Em 1904, Oswaldo Cruz era diretor de saúde do governo federal. Por ordem do então presidente Rodrigues Alves, tinha a missão de acabar com as epidemias comuns do início do século XX. O médico, então, determinou que toda a população fosse obrigada a se vacinar contra a varíola. Os jornais da época trataram a medida como um monstruoso projeto. As manchetes revoltadas continuaram. Vacina ou morte? Em protesto, a população tomou as ruas da cidade, começando o movimento intitulado de A Revolta da Vacina. O clima piorou com a atuação das brigadas sanitárias, que invadiam casas e vacinavam os moradores à força. Oswaldo Cruz decidiu suspender a obrigatoriedade da vacinação e morreu aos 44 anos, em 1917, reconhecido pelos brasileiros. A população percebe depois que no ano seguinte que as pessoas vacinadas não adoeceram. Então, elas mesmas vão procurar os postos de vacinação. Parte da história foi vivida por Silvio Freire, hoje com 101 anos. Na época da revolta, ele era muito pequeno e não se lembra das manifestações. Mas o advogado se recorda bem do que ouviu dos pais e dos professores na escola. Um homem perverso estava envenenando a população. Depois foi consagrado como um grande sanitarista.